Então a pessoa que coloca a seguinte, né? Que surgiu uma dúvida em relação a esse texto. É assim, sempre acreditei na ideia que exercícios fazem bem para a saúde, claro que cada qual tem seu ritmo. Eu, por exemplo, não aguento exercícios de alto impacto e até tenho aceitado a ideia de que meu ritmo é mais lento. Isso aí, dependendo da idade, desculpe, né? Mas aí tem a questão do metabolismo, né? Todo aí. A gente pode não aceitar muito bem isso aqui, tá? Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho. A gente pode não aceitar, pode às vezes relaxar, mas também pode não aceitar totalmente. Tem algumas formas que você faz aí para acelerar o metabolismo, né? Isso é coisa normal da educação física, tem até alguns aplicativos aí que fazem acelerar, dá uma queimada mais rápida aí para quem estiver nesse processo de dieta, né? Aí a pessoa fala que fazia pilates, né, que a acompanha. A dúvida é se o exercício é realmente necessário ou se, como no caso dos alimentos, quem consegue atingir um nível profundo de conexão se liberta de ter que exercitar o corpo também. É um questionamento interessante, pois tudo o que fazemos acaba sendo meio imposto e acabamos acreditando que precisamos fazer aquilo para ter saúde, etc. É um bom questionamento. O negócio é que quando envolve assim, a questão de saúde, ou de exercício, ou mesmo de medicamento, a gente sempre tem que levar em consideração o ponto principal, que é o seguinte: se eu cheguei ao ponto de precisar de um medicamento ou de necessitar acelerar meu metabolismo para gastar determinadas calorias ou para gastar ou para entrar de novo na minha saúde, né? Por exemplo, assim, as articulações vão ficando enferrujadas, a musculatura vai se perdendo, vai tendo perda de massa magra, vai tendo, né? Então, se a gente entender que fez algo que necessitasse disso, né? Então a gente vai necessitar sim. E corpo precisa exercitar da mesma maneira que exercitar o cérebro, né? Em algum momento sim. Às vezes eu mesmo, quando estou aqui trabalhando muito, assim, desenvolvendo alguma coisa, estruturando, esqueço até de caminhar. E realmente isso é um problema bem sério. Eu, particularmente, gosto do movimento, mas às vezes eu fico mais no movimento cerebral e isso atrapalha um pouco, né? Porque eu também gosto de determinados sabores aí, que às vezes, por isso que às vezes vocês olham aqui, às vezes uma semana, um vídeo para o outro, né? Eu tô mais gordinho, outra hora eu tô mais magro, porque é fácil para mim parar com alguma coisa, fazer outra, ou me exercitar, ou parar, ou comer. Então, mas isso realmente assim é muito de acordo com o que a gente necessita. Fora quando existem compulsões ou quando existe algo que exige a atenção maior. Agora, a gente tem que analisar isso que eu estou falando aqui, que é uma coisa muito séria, né? Quando alguém se coloca no ponto de necessitar de medicação ou de que é necessário tomar cuidado com o seu corpo, é preciso, então, ou a medicação ou o exercício. Lembrem que, inclusive, isso é tão necessário que eu coloquei até aquele vídeo, né, do Energia em Movimentos lá por conta disso, né? Por que tem energia em movimentos? Porque não é só o movimento físico, mas também aquela velha questão do que a gente sempre fala, né? O desbloqueio, né? O que é o desbloqueio? Informações que foram ali concentradas em determinadas partes do corpo ou porque de alguma maneira não conseguimos fazer mover, e aí então muitas vezes sim, exercícios são aquela maneira de a gente poder exercitando, movendo determinadas partes, se concentrando de uma maneira mais física, ajuda no desbloqueio daquilo ali. Quantas vezes, por exemplo, a gente está fazendo um exercício como aqueles ali do Energia em Movimentos e dá um estalinho assim, parece que voltou para o meu lugar. Acontece a mesma coisa quando a gente está fazendo uma aplicação, né? Já notaram que quando está uma aplicação bem relaxada, não parece que a coluna volta para o lugar, assim? O que é aquilo ali? Houve um desbloqueio, um relaxamento profundo, muda muita coisa em nosso ser. É como se a gente tivesse ido num fisioterapeuta, como a colega que coloca, ou até mesmo num quiropraxista que colocou aqui no lugar, só que foi de uma maneira natural. E esse texto aqui está falando que sim, às vezes, até uma respiração, né? Ó, por exemplo aqui,
quanto mais nos aproximamos do centro de nós mesmos, mais vamos percebendo que pouco ou quase nada precisa ser feito, né? É disso que a colega aqui coloca o questionamento. O fluxo da energia que vem do superior é sábio o suficiente para se localizar nas partes do nosso ser que necessitem ser desbloqueadas ou estimuladas, mas para isso a gente precisa dar a oportunidade desse fluxo vir. Senão o que acontece? A gente fica puxando uma coisa e se a gente não dá a oportunidade daquela energia superior vir, ela fica também trancada e às vezes pode parecer até que por mais usar a energia a gente se sente mais mal, né? Então aqui a gente está falando de energia e espiritualidade nos dois pontos e em relação a práticas, né? Então, quando fazemos uma estimulação chamada artificial ou forçada por nossa personalidade, especialmente se for baseada no esoterismo massificado, perdemos o fluxo real. Isso aqui é algo que a gente já bate desde o nível 1 lá, em relação ao que é uma estimulação artificial. É aquilo que é estimulado justamente pela personalidade quando ela quer realizar algo. Lembrem que aqui nós estamos falando de um processo mais interno, tá? Para quem já está caminhando dentro do processo interno, então isso pode ser um ponto de preocupação, digamos. Mas não é a preocupação para quem está simplesmente cuidando da sua saúde sem estar cuidando da parte espiritual. Então, quando a gente fala que é uma estimulação artificial, significa que mesmo uma respiração que seja fora do movimento necessário para ocasionar um desbloqueio, aquela respiração pode bloquear mais que desbloquear. Tá? Então, isso seria a artificial. E quando a gente entra num fluxo de sentir a energia, de meditação, a gente nota, né? A gente consegue perceber onde a energia está movimentando a nossa volta, o que está ocasionando determinadas modificações e onde, que é o mais importante, onde nós devemos nos concentrar de fato para eliminar um bloqueio ou ajudar até mesmo a uma dor física que ela vai embora. Porque lembremos, aí não e disse que não ia falar, mas aqui ó, lembremos do texto das resoluções profundas, que sim, tudo aquilo que se manifesta no físico tem, de certa maneira, uma origem, uma causa real, mais profunda. Por isso aqueles exercícios ali, como aqueles exercícios do movimento de energia, né, movimentos da energia, ou energia em movimentos, eles servem, né, tem até um PDF, né, vocês devem ter o PDF ali, leiam o propósito, né, não adianta fazer o exercício sem ler o propósito né, tem um PDF com, acho que são 20 páginas, mais ou menos, deixa eu ver aqui, um PDFzinho com aqui 22 páginas que ele mostra o motivo pelo qual se faz aqueles exercícios ali, né? Então, ele ajuda a essa percepção, a gente poder sentir, né, com aquelas primeiras partes e a última parte, né, depois que a gente move, a gente vai percebendo, e faz uma meditação meio que em pé, ou pode ser deitado, e percebe a diferença do fluxo da energia em volta do nosso ser, onde aquilo está, e aí a partir dali se levaria para uma outra prática, para uma aplicação, para uma meditação, né? Então esse é o sentido, sim. Tá? Então, de certa maneira, sim, existe uma movimentação necessária distinta da simplesmente de cuidar o físico, mas todos os exercícios ou quaisquer exercícios podem ser positivos se nós utilizamos da maneira correta, da mesma maneira que a gente estava falando aqui, que até o pessoal gostou, brincou aqui, em relação à dieta, né? A gente sabe que muitas vezes come, né, engorda um pouco, depois emagrece, mas aí tem que ver o que de fato, se é prejudicial ou não. Agora, se tem algo que está ali e não está conseguindo ser modificado simplesmente pela aplicação, pela energia, pela meditação, aí é necessidade de algo mais forte para poder aquilo ali ser corrigido, né? Então, sempre vai entrar a questão mesmo do discernimento, né? Do discernimento de cada um.